A bomba atômica na Alemanha. Por que os aliados cancelaram o ataque? Você sabia que a Alemanha nazista quase foi alvo de um ataque nuclear durante a Segunda Guerra Mundial? Pois é, meu amigo. Enquanto o mundo inteiro conhece as bombas atômicas que caíram sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, poucos sabem que os Estados Unidos tinham planos bem avançados para lançar essas armas devastadoras sobre território alemão. Mas algo aconteceu em maio de 1945 que mudou completamente essa história. Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje vai te deixar de queixo caído. O projeto secreto que mudaria o mundo. Tudo começou em 1942, quando os Estados Unidos iniciaram o Projeto Manhattan, o programa ultra-secreto para desenvolver a primeira bomba atômica da história. E adivinha contra quem essa arma foi originalmente planejada? Isso mesmo, contra a Alemanha nazista de Adolf Hitler. Naquela época, os aliados estavam apavorados com a possibilidade de Hitler conseguir desenvolver a bomba atômica primeiro. Imagine só, o ditador mais cruel da história moderna com uma arma capaz de destruir cidades inteiras em questão de segundos. Era um pesadelo que tirava o sono de Roosevelt, Churchill e todos os líderes do mundo livre. Por isso, os cientistas americanos, muitos deles refugiados que haviam fugido da própria Alemanha nazista, trabalhavam dia e noite em laboratórios secretos espalhados pelos Estados Unidos. O objetivo era claro: desenvolver a bomba antes de Hitler e, se necessário, usá-la para acabar de vez com o Terceiro Reich. Os alvos alemães que estavam na mira, enquanto os cientistas trabalhavam freneticamente no desenvolvimento da arma, os estrategistas militares dos aliados já estavam escolhendo os alvos alemães que seriam bombardeados. E não eram alvos pequenos, não. Estamos falando de cidades inteiras que poderiam ser vaporizadas em um piscar de olhos. Entre os alvos discutidos estavam centros industriais importantes para a máquina de guerra nazista, como fábricas de armamentos, refinarias de petróleo e centros de comando militar. Algumas fontes históricas sugerem que cidades como Berlim, a capital do Reich, e outros centros estratégicos estavam sendo considerados para esse ataque devastador. Os planejadores militares estudavam mapas, analisavam rotas de bombardeiros e calculavam a quantidade de destruição que uma única bomba atômica poderia causar. Era um planejamento minucioso, frio e calculado. Afinal, eles estavam lidando com uma arma que nunca havia sido usada antes na história da humanidade. A corrida contra o tempo. Mas havia um problema. Desenvolver uma bomba atômica não era tarefa fácil. Mesmo com os melhores cientistas do mundo, recursos praticamente ilimitados e a urgência da guerra, o Projeto Manhattan estava enfrentando desafios técnicos imensos. Enquanto isso, na Europa, a guerra seguia seu curso brutal. Milhões de pessoas morriam nos campos de batalha, cidades eram bombardeadas com armas convencionais e o Holocausto ceifava a vida de milhões de judeus, ciganos, homossexuais e outros grupos perseguidos pelos nazistas. Os aliados sabiam que precisavam agir rápido. Cada dia que passava significava mais mortes, mais destruição e mais sofrimento. A pressão sobre os cientistas do Projeto Manhattan era imensa. Eles carregavam nos ombros o peso de potencialmente salvar milhões de vidas se conseguissem terminar a bomba a tempo. A virada inesperada de 1945. Mas então, algo aconteceu que ninguém esperava tão cedo. No início de 1945, ficou claro que a Alemanha nazista estava com os dias contados. O exército soviético avançava implacavelmente pelo leste, enquanto americanos e britânicos pressionavam pelo oeste. A derrota de Hitler era apenas questão de tempo. Em abril de 1945, as tropas soviéticas cercaram Berlim. Hitler, escondido em seu bunker subterrâneo, viu seu império de 1000 anos desmoronar em apenas 12. No dia 30 de abril, o ditador cometeu suicídio. Poucos dias depois, em 7 de maio de 1945, a Alemanha assinou sua rendição incondicional. E aí está o detalhe crucial que responde nossa pergunta. Quando a Alemanha se rendeu em maio de 1945, a primeira bomba atômica ainda não estava pronta. Os testes finais só aconteceriam em julho daquele ano, no deserto do Novo México. Por uma questão de semanas, a história tomou um rumo diferente. Por que cancelaram os planos de bombardear a Alemanha com a rendição alemã em maio de 1945? Simplesmente não fazia mais sentido bombardear atomicamente a Alemanha. O inimigo já havia sido derrotado. A guerra na Europa tinha acabado.
Usar uma arma tão devastadora contra um país que já havia se rendido seria não apenas desnecessário, mas também um crime de guerra imperdoável. Além disso, havia outras considerações importantes. Diferentemente do Japão, que era uma nação insular distante, a Alemanha ficava no coração da Europa, cercada por países aliados e neutros. Uma explosão nuclear em território alemão poderia afetar populações civis de países vizinhos, causando uma catástrofe humanitária ainda maior. Outro fator crucial era político. Com o fim da guerra na Europa, os aliados estavam pensando na reconstrução e na nova ordem mundial que emergiria das cinzas do conflito. Já havia tensões crescentes entre os Estados Unidos e a União Soviética. Usar uma bomba atômica na Europa poderia complicar ainda mais essas relações e criar problemas diplomáticos imensos. O destino trágico do Japão, mas a bomba atômica não ficaria guardada por muito tempo. Com a Alemanha derrotada, toda a atenção se voltou para o Pacífico, onde o Japão continuava lutando ferozmente, apesar de estar claramente perdendo a guerra. Os estrategistas militares americanos estimavam que uma invasão convencional do Japão poderia custar centenas de milhares, talvez até milhões de vidas, tanto de soldados aliados quanto de civis japoneses. Foi então que a decisão foi tomada. A bomba atômica seria usada contra o Japão para forçar uma rendição rápida. Em 6 de agosto de 1945, a primeira bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima, seguida por outra sobre Nagasaki 3 dias depois. As duas cidades foram praticamente destruídas, matando instantaneamente cerca de 200 mil pessoas, com milhares de outras morrendo posteriormente devido aos efeitos da radiação. O Japão se rendeu em 15 de agosto de 1945, encerrando finalmente a Segunda Guerra Mundial. Mas o preço foi altíssimo, e até hoje há debates acalorados sobre se o uso das bombas atômicas foi necessário ou justificável. As lições que a história nos ensina. Essa história fascinante e aterrorizante nos ensina várias lições importantes que continuam relevantes até hoje, quase 80 anos depois. Primeiro, ela nos mostra como a tecnologia pode ultrapassar nossa capacidade moral de lidar com suas consequências. A bomba atômica foi desenvolvida tão rapidamente que não houve tempo adequado para reflexão ética sobre suas implicações. Uma vez que a caixa de Pandora foi aberta, não havia como fechá-la novamente. Segundo, vemos como o acaso e o timing podem mudar completamente o curso da história. Se a Alemanha tivesse resistido apenas mais alguns meses, se os cientistas do Projeto Manhattan tivessem conseguido terminar a bomba algumas semanas antes, a história poderia ter sido completamente diferente. Cidades alemãs poderiam ter sofrido o mesmo destino de Hiroshima e Nagasaki. Terceiro, essa história nos lembra da importância do contexto na tomada de decisões morais difíceis. O que parecia aceitável ou necessário em um momento da guerra se tornou impensável em outro. As mesmas armas que foram consideradas para uso na Alemanha acabaram sendo usadas no Japão, em circunstâncias muito diferentes. O legado nuclear que vivemos hoje, o fato de a Alemanha ter escapado do bombardeio atômico, não significa que o país não tenha sofrido consequências duradouras da guerra. Milhões de alemães morreram no conflito. Cidades inteiras foram reduzidas a escombros por bombardeios convencionais. E o país ficou dividido por décadas durante a Guerra Fria. Mas a história da bomba atômica que quase caiu sobre a Alemanha nos lembra de algo crucial. Vivemos em um mundo onde a humanidade possui o poder de se autodestruir completamente. Desde 1945, milhares de ogivas nucleares foram construídas por diversas nações, criando um equilíbrio de terror que, paradoxalmente, pode ter impedido uma terceira guerra mundial. Hoje, países como Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte possuem armas nucleares. O poder destrutivo total desse arsenal é suficiente para acabar com a civilização humana como a conhecemos várias vezes. Reflexões sobre guerra e paz. Quando estudamos histórias como essa, somos forçados a confrontar questões difíceis sobre moralidade, guerra e natureza humana. Seria justificável usar armas nucleares contra a Alemanha nazista, um regime responsável pelo genocídio de milhões de pessoas? Ou o uso de tais armas é sempre moralmente indefensável, independentemente das circunstâncias? Não há respostas fáceis para essas perguntas. O que sabemos é que a humanidade teve muita sorte de a Segunda Guerra Mundial ter terminado quando terminou. Se a guerra tivesse se prolongado, se Hitler tivesse conseguido desenvolver sua própria bomba atômica,
Ou se as circunstâncias tivessem sido ligeiramente diferentes, o mundo de hoje poderia ser irreconhecível. A história dos alvos nucleares alemães, cancelados em maio de 1945, é, em última análise, uma história sobre como decisões tomadas em momentos críticos podem moldar o destino de nações e da própria humanidade. É um lembrete poderoso de que nossas escolhas têm consequências e que, às vezes, os caminhos não percorridos são tão importantes quanto aqueles que seguimos. Por que você precisa conhecer essa história? Talvez você esteja se perguntando: por que eu deveria me importar com algo que aconteceu há quase 80 anos? A resposta é simples: porque essa história continua relevante hoje. Vivemos em uma época de tensões internacionais crescentes, proliferação nuclear e avanços tecnológicos que criam novos tipos de armas potencialmente devastadoras. Entender como chegamos até aqui, as decisões que foram tomadas no passado e suas consequências, nos ajuda a navegar melhor os desafios do presente. Além disso, essa história nos mostra a importância de aprender com o passado. Os líderes que tomaram as decisões sobre o uso de armas nucleares em 1945 estavam pisando em território desconhecido. Nós, por outro lado, temos o benefício da história. Podemos ver o que aconteceu quando essas armas foram usadas e fazer escolhas mais informadas sobre como lidar com elas no futuro. Um chamado à consciência. A história da bomba atômica que quase foi lançada sobre a Alemanha é também uma história sobre a fragilidade da paz e a facilidade com que podemos escorregar para a destruição em massa. É um alerta sobre os perigos do extremismo, do nacionalismo desenfreado e da desumanização do inimigo. Quando estudamos períodos como a Segunda Guerra Mundial, não devemos fazer isso apenas como um exercício acadêmico distante. Devemos usar essas lições para nos tornarmos cidadãos mais conscientes, mais críticos e mais comprometidos com a paz. Precisamos estar vigilantes contra os sinais de autoritarismo, preconceito e militarismo excessivo em nossas próprias sociedades. Precisamos promover o diálogo, a compreensão mútua e a resolução pacífica de conflitos sempre que possível. E precisamos lembrar que por trás de cada estatística de guerra, por trás de cada alvo militar, há seres humanos com vidas, sonhos e famílias. Conclusão. Aprendendo com a história. A história dos alvos nucleares alemães planejados e posteriormente cancelados em maio de 1945 é fascinante não apenas pelo que aconteceu, mas também pelo que poderia ter acontecido e não aconteceu. É uma história sobre o acaso, sobre timing, sobre decisões difíceis tomadas em tempos impossíveis. Ao refletir sobre esses eventos, somos lembrados do incrível poder que a humanidade possui para criar e destruir. A mesma engenhosidade que nos permite construir cidades magníficas, curar doenças e explorar o espaço, também nos permite desenvolver armas capazes de acabar com a civilização. A escolha de qual caminho seguir está, em última análise, nas nossas mãos. E é por isso que conhecer histórias como essa é tão importante. Elas nos dão contexto, perspectiva e, esperançosamente, sabedoria para fazer escolhas melhores no futuro. Agora é com você. Se essa história te impactou tanto quanto me impactou ao pesquisá-la, não guarde essa informação só para você. Compartilhe este conteúdo com seus amigos, familiares e colegas. Quanto mais pessoas conhecerem essas histórias cruciais da nossa história, mais preparados estaremos para construir um futuro melhor. Deixe seu comentário abaixo, contando o que você achou dessa revelação histórica. Você sabia que a Alemanha quase foi alvo de um ataque nuclear? O que você acha que teria acontecido se a bomba tivesse sido usada na Europa? Vamos criar uma discussão rica e respeitosa sobre esse tema tão importante. E se você quer continuar aprendendo sobre histórias fascinantes e pouco conhecidas que mudaram o mundo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Toda semana trazemos conteúdos que vão expandir sua visão de mundo e fazer você ver a história de uma forma completamente nova. A história está cheia de surpresas, reviravoltas e momentos decisivos que moldaram o mundo em que vivemos hoje. E nós estamos aqui para desvendar esses mistérios junto com você. Até o próximo vídeo.